Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo sobre apostasia, a igreja de mão dadas com o diabo. E, pessoal, lembrando a todos vocês que estão seguindo esse estudo, que o maior sinal que o Senhor Jesus e os apóstolos prometeram para que nós ficássemos em observação quanto a isso, não foi somente guerras, terremotos, maremotos e assim por diante, mas o sinal mais latente que a igreja deveria estar apercebido para a volta de Cristo era justamente o sinal da apostasia mundial. Não uma apostasia local, não uma igreja que se desviou ou outra, não uma apostasia em um sistema orgânico apóstata que iria acontecer dentro da igreja. E o Senhor Jesus deu alguns detalhes para que nós estivéssemos apercebidos quando isso estivesse acontecendo. 2 sinais de apostasia moral iria acontecer. O pecado fora dos portões da igreja iria se intensificar, ao ponto de nós termos um parâmetro, um fiel da balança para julgar esse tipo de pecado, e um sinal interno para dentro da igreja também. E este sinal, nós vamos falar deles aqui agora, sobre essa questão da apostasia dentro dos portões da igreja, fora dos portões da igreja, e como ela se mistura uma com a outra. Irmãos, nós estamos de fato vivendo a última hora da igreja. Nós estamos de fato vivendo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida que a perseguição inata em cima da igreja fiel, da igreja que acolhe o sacrifício vicário de Cristo, ele virá de uma forma impactante dos próprios crentes, dos próprios que se dizem crentes que estão dentro da igreja. Eles virão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, de uma forma tão avassaladora que eles vão expurgar os crentes verdadeiros para fora da igreja que eles acham que é deles. Então, preparem-se, porque nós teremos tempos bem difíceis. Eu não sou um propagador apocalíptico, não é nada disso, mas, entretanto, todavia, dado aos sinais que nos cercam, os dias não ficarão tão simples para aqueles que querem servir ao Senhor na beleza e na pureza da sua santidade. Não ficarão tão simples assim. Se vocês ouvirem algum ruído, tá? É porque tem um ventilador aqui, deve estar batendo no microfone, vai fazer algum ruído aí, mas é porque não está muito fácil aqui ficar sem ele, tá? Dito isso, gente, dito isso tudo que a gente está falando, nós estamos hoje em um cenário que se você olhar sem fé em Cristo, é desalentador. É desalentador o cenário da igreja hoje. Ele é tão desalentador que eu tenho recebido diversas mensagens aqui no WhatsApp, num grupo de estudo que nós temos, pessoas desalentadas se perguntando onde é que eu vou congregar, porque fica difícil de se congregar hoje nessa atual conjuntura, muito difícil. Eu sou contra o movimento desigrejado, vocês sabem muito bem disso. Eu tenho um pavor desse movimento, não acho que seja um movimento sadio para a igreja. Mas reconheço que chegará um tempo em que a igreja se reunirá fisicamente, logicamente, não onlinemente, essas coisas, mas reconheço que chegará um tempo em que a igreja voltará para a sua origem, voltará para a sua originalidade, que eram as casas. Reconheço isso. Não hoje ainda, mas reconheço que chegará o tempo em que isso vai acontecer, e não será muito depois desses dias aqui, tá? De que isso vai acontecer, porque nós estamos hoje em um cenário desesperador. Quando se fala de cristandade, nós não sabemos mais o que é cristandade, nós não sabemos mais o que é
um culto, se eu posso dizer isso, afro-ameríndio. Nós não sabemos distinguir o que é uma coisa de outra, nós não sabemos distinguir o que é santo, o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós achamos que simplesmente porque andamos com a Bíblia na mão, já somos conhecedores da Escritura. Nós pensamos que posições teológicas é o Evangelho. Nós estamos muito confusos, irmãos. Muito confusos com muita coisa. E estamos trafegando em cima disso, e Satanás tem ganhado um respaldo imenso em cima de tudo isso que nós estamos fazendo. Esse vídeo, eu vou avisar vocês, ele vai ficar um pouco maior do que os convencionais, porque nós vamos falar de duas gerações que o Senhor Jesus mandou a gente olhar, que era para a geração de Noé e também para a geração de Ló. Tá? Nós iremos falar sobre essas duas gerações aqui hoje, mas antes disso, gente, dado aos posicionamentos que eu tenho, eu sofro muita sanção, principalmente sanções econômicas mesmo no nosso evangelismo infantil. Se você quiser conhecer, tem vídeo aqui, tá? Do evangelismo infantil, e também o encarte que passou aí é do estudo 1, desse estudo aqui de apostasia, tá? Rapidamente eu quero falar sobre meus livros, olha. Resgatando, tá espelhado novo que eu tô pegando de frente, tá? Resgatando a família tradicional cristã, tá bom? Aqui tem um capítulo também da Fernanda, da minha esposa, tá? Então esse é um livraço muito legal mesmo, tá bom? Se você quiser adquirir, falamos aqui sobre sexualidade, divórcio, filhos, sogro, sogra, ou seja, é um livro muito interessante, movimento feminista e assim por diante e tal, muito bom. E uma viagem chamada casamento, aqui, uma viagem chamada casamento, e também pai ausente, filho delinquente, o drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro de sua casa, tá? Gente, para quem é obreiro, para quem é pastor, para quem é porteiro, para quem é professor de escola bíblica dominical, qualquer coisa desse tipo, ou que pretende ser, ou que é somente crente mesmo, mas pretende ficar de olho para não cair, olha que livro interessante esse aqui, ó. Caminhos que conduziram Sansão ao fracasso. 13 lições extraídas da vida do controvertido juiz de Israel. Tá? Esse livro de Sansão é muito legal. Eu falo aqui quando a gente se acostuma com o poder, o que é que acontece? Nós estamos acostumados demais com as coisas santas, e aí é onde pega, é onde fica muito complicado para a gente, quando nós nos acostumamos com o que é santo, porque aí vira banal, vira uma coisa, como eu posso te dizer, vira uma coisa corriqueira e nós não damos mais valor. Isso é muito complicado. Esse talvez seja um dos livros muito poderosos que eu escrevi, chamado As Verdades Mais Cruéis do Evangelho. E as verdades mais cruéis do Evangelho é que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus justo e é um Deus santo. Então, isso deveria soar cruelmente na nossa cabeça, mas a gente acha isso uma coisa muito legal e vamos seguindo a vida achando que Deus vai levar em consideração a nossa vida e não vai nos colocar no inferno. Gente, esse livro você tem que ler. As Verdades Mais Cruéis do Evangelho é um livraço, tá? E também, concorrente a ele, não concorrente, mas concomitante a ele, O Radicalismo do Verdadeiro Evangelho, um chamado à santidade. É um livro muito esclarecedor, nós até citamos ele aqui no outro vídeo. E esse daqui, O Anticristo, a restauração de Israel e o terceiro templo. Vai haver mesmo um terceiro templo, o anticristo terá de ser um judeu, tal. Eu explico aqui como acontecerá isso, um livro muito bacana, muito legal mesmo, tá? E pessoal, como o estudo nosso é de apostasia, eu esperaria em Deus que você lesse esses livros que eu estou te mostrando, mas mais interessante, esses outros aqui que eu vou te mostrar agora. Verdade Cruéis do Evangelho, o Radicalismo do Verdadeiro Evangelho e esse aqui, Cristo entre as Igrejas, tá? É um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu vou voltar aqui toda sexta-feira, vou tentar fazer um vídeo
com cada igreja da Ásia Menor, baseado nesse livro, para você ver que livro fantástico é esse. Tá bom? Esse livro também virou uma lição de escola bíblica dominical. Se você quiser levar para colocar na sua igreja, faz isso aí, em nome de Jesus. E tem aqui o nosso xodó, que esse aqui, nós estamos dando ele lá no discipulado nosso, ó, que é um grupo de WhatsApp que nós temos, e estamos ensinando o evangelho sem nenhuma característica calvinista, arminiana, nada disso, sabe? Só o evangelho mesmo. Se você quiser entrar lá e fazer parte com a gente, o meu WhatsApp é esse aqui embaixo. Está na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Você entra e faz parte do nosso grupo. O grupo não pode mandar mensagem, você não manda mensagem para o grupo, ninguém manda para você. Ninguém enche o seu sapato com isso, tá bom? Somente os administradores que podem mandar mensagem. Nós ensinamos o evangelho. Então, se você quiser, nós estamos estudando esse livro aqui lá, toda terça-feira, das 4 às 5 e das 8 às 9 da noite, tá bom? E também o Manifesto de Jesus Cristo, parte 2. Capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, muito legal. E o capítulo 6 de Mateus, versículo por versículo também, muito bacana, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso estudo, tá? Vocês me desculpem aí a tratativa toda, mas eu tenho que fazer isso. E também, se você quiser conhecer nossa escola de conselheiro cristão, nós temos um curso, tá? Esse curso não é gratuito, é um curso pago. Se você quiser conhecer nossa escola de conselheiro cristão, não envolvemos psicanálise, não envolvemos psicologia, somos até bem contra isso, tá bom? Mas é um estudo de 2 anos que nós elaboramos, estamos fazendo, para formar mais conselheiros cristãos. É assim uma coisa muito legal mesmo, se você quiser fazer parte conosco, a hora é essa, também nesse WhatsApp aí. No WhatsApp você fala comigo sobre o curso, fala sobre o grupo e fala sobre os nossos livros, tá bom? Gente, vamos para o nosso estudo de hoje. E como foi nos dias de Noé, Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39, o Senhor Jesus disse assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus afirma que quando ele estivesse às portas da sua vinda, o mundo seria tomado pela promiscuidade que permeou os dias de Noé. Não é que os dias de Noé pararam em algum tempo, mas ficaria mais latente. E ele diz: observem como foram os dias de Noé. Porque nos dias de Noé sobreveio sobre eles um advento que eles não esperavam, mas que lhes foi avisado. É que nos dias de Noé alguém estava avisando que viria um grande dilúvio repentino, mas que os sinais estariam implícitos para que esse dilúvio viesse, que era justamente os de quando Noé quando Noé terminasse de construir a arca, as coisas estariam mais próximas, mais obscuras. E ninguém acreditou naquilo. E o Senhor Jesus vai deixando claro e dizendo que observem como foi nos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Eles não davam glória a Deus. Eles não desejavam Deus. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. Eles estavam próximos demais da sua carnalidade e não estavam observando que Noé estava levando a sério aquela coisa. Noé era chamado de velho louco, mas os apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro, o chamará de pregoeiro da justiça. A apostasia nos dias de Noé era tanta que a maldade dos homens começou a ofender as narinas de Deus. Para entendermos melhor os dias de Noé, devemos voltar às Escrituras e entendermos os dias do próprio Noé como a Bíblia conta.
estudaremos um pouco sobre os dias antediluvianos. Nos dias antediluvianos, o pecado tinha chegado ao seu apogeu, a maldade humana não tinha como ser mais escondida. O primeiro homicídio ocorreu entre os dois irmãos bem próximo, isto motivado por uma inveja por causa de cultos. Gênesis 4, 3 ao 7. Observe que esta guerra entre dois irmãos se dá por conta de um culto. Um oferece a Deus um culto que ele achou que era correto, ao passo que o outro oferece a Deus o culto que Deus quer. Um oferece o culto da visão. Isto é, você já parou para ver como é lindo um monte de frutas e legumes amontoados? Irmãos, o culto de Caim deveria de ser uma coisa linda, porque basta você ir na feira e você ver que coisa linda que é aquilo. E se você mistura banana com laranja, com outras frutas, e vai misturando tudo num balaio só, fica lindo de ver. É realmente um espetáculo de cores, é belo de olhar. A estética é linda. Agora pense no altar de Caim, que existia a beleza dos frutos colhidos pelo homem. Aquela oferta era a oferta da arrogância. Era a oferta que é do ofertante, que o ofertante pensa estar enchendo os olhos de Deus. A oferta de Caim era aquele culto que você vai para atrair a atenção de Deus para você. E não levar a sua adoração para ele. A adoração de Caim era a adoração da estética. Era a adoração do que está fora. Era a adoração do eu. Era como aquele fariseu que orava dele para ele mesmo. A adoração de Caim era a adoração da arrogância. Era a adoração das melhores orquestras. Era a adoração das melhores bandas. Era a adoração da voz mais entoada. Era a adoração da beleza, dos títulos, dos pregadores e assim por diante. Agora pense, no altar de Caim existia a beleza dos frutos colhidos pelo homem. Era a oferta do ofertante para o próprio ofertante. Porque nós, irmãos, estamos acostumados a cultuar a Deus segundo os nossos propósitos. Vamos voltar um pouco e estudar o que é que está sendo dito sobre dias de Noé, porque Caim é antediluviano. Caim está inserido na ideia de antes do dilúvio, Caim e Abel. Eles fazem parte dos dias de Noé. Pense bem, mas e o culto de Abel? O culto de Caim, para a gente terminar, era o culto que enchia os próprios olhos e os olhos de quem olhava para aquele culto. O culto de Caim era o culto apóstata que parecia que era a coisa certa a se fazer. Mas Deus não estava naquilo. Tomemos cuidado, irmãos, porque podemos cair. Veja, eu vou colocar o dedo na ferida aqui agora, que isso vai me custar. Isso vai me custar muita coisa. Mas eu irei colocar um dedo numa ferida aqui e vou lhe dizer sem medo de errar. Os pentecostais estão caídos em um culto legalista. Isso há muitos anos. Mas nós que somos reformados estamos caídos também em um culto formalista. Perceba, os pentecostais caídos em um culto legalista e nós caídos em um culto formalistas, juntando um com o outro, o que é que dá? Dá simplesmente o tradicionalismo. Cuidado ao criticar o culto do outro, dizer que aquele culto é o culto de Caim, quando o seu também é o culto de Caim da formalidade.
Por que eu estou falando de dias de Noé e de dias de Caim e Abel? Porque eu estou falando de apostasia, e a apostasia está inserida no culto. O culto de Caim era o culto apóstata, que parecia que era a coisa certa a se fazer, mas não era. Mas o culto de Abel era o culto esteticamente horripilante. Imagine o contraste de um lado, um altar cheio dos mais belos frutos e legumes que foram colhidos da terra. Do outro lado, um altar que mostrava a feiura de um cordeiro esguichando sangue. O culto do primeiro era apóstata, porque era o culto do estético. Era o culto do eu oferto. Mas o meu coração continua ímpio, nutrindo os piores sentimentos possíveis. O culto do primeiro era o culto da estética, era o culto do templo, era o culto do altar, era o culto que não estava ligando para o interno, estava ligando somente para o externo. Era o culto do domingo, vamos assim dizer, que, meu Deus, quando eu falo do domingo é o dia do Senhor, deveria de ser o dia mais solene para a nossa vida. Mas é aquele culto que nós vamos porque vamos. Não importa o coração do jeito que esteja. Ao passo que o segundo culto refletia a imperfeição humana e de como ele não poderia morrer em prol dele mesmo. Ele teve que ser substituído por um inocente. No primeiro culto, o adorador queria ser reconhecido e justificado pela sua oferta. No segundo culto, o adorador procura alguém para justificar-se, pois a sua oferta era a representação do substituto. O primeiro culto, que é o culto de Caim, é o culto da maioria das igrejas de hoje, talvez, e quando eu falar de maioria, de novo, eu tenho que ser exato no que eu esteja falando. 99,9% das igrejas evangélicas hoje prestam culto a Caim. As católicas 100%, essa daí já foi. Mas as evangélicas, 99,9% hoje. Tanto de igreja pentecostal, tanto de igreja reformada, igreja batista, presbiteriana. E coloca aí no balaio o que você quiser, Assembleia de Deus, todas elas, quadrangular, tudo. Hoje o culto que essas igrejas prestam a Deus é 99,9% de culto de Caim. É o culto da estética. É o culto do que eu quero fazer. É o culto à minha perfeição. É o culto ao que está fora. E não de um coração contrito de um adorador. A primeira oferta lembrava a Deus a força do adorador. A segunda oferta lembrava a Deus a deficiência do adorador. Irmãos, por este motivo, por não ser um adorador apóstata, Abel é assassinado pelo seu irmão. Deste tempo em diante, o mundo antediluviano tornou-se o lugar mais promíscuo e mesquinho que o mundo já pôde contemplar. O mundo começou a proclamar o nome de Deus. O mundo começou a proclamar o nome de Deus. Só voltou a proclamar o nome de Deus. O nome de Deus só foi falado depois desse episódio. 105 anos depois do nascimento de Sete, o terceiro filho de Adão. Em Gênesis 4:26, vemos que o nome verdadeiro de Deus voltou a ser invocado depois do nascimento de Enos, o primogênito de Sete. Mas segundo os registros biográficos, quando Sete teve este filho, ele já tinha 105 anos, como está em Gênesis 5:6. A linhagem santa de Sete, que muitos teólogos gostam de chamar de linhagem piedosa de Sete, começou a se enveredarem pelo caminho da apostasia, pois estes começaram a contrair núpcia com a linhagem maligna de Caim, que está em Gênesis 6, 1 ao 2. Os filhos de Deus aqui, alguns falam que são os filhos de Sete. Eu não vou entrar nesse debate teológico agora para saber se é filho de Sete ou se é filho de anjo ou aquilo tudo tal. Não é a minha ideia aqui nesse vídeo para isso.
Mas os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete, que começaram a casar-se com as filhas malditas de Caim. Esta apostasia gerou uma comunidade de pessoas amaldiçoadas, perversas. Eram chamadas de Nefilim, que traduzido quer dizer caídos. Os gigantes daquela época. Deus teve que, de certa forma, diminuir os dias de vida do homem. Estes homens que viviam quase 1000 anos, agora tinham que viver 120 anos, como está em Gênesis 6:3. O pecado e a promiscuidade era a marca registrada dos dias de Noé. O apóstolo Pedro chama o povo dos dias de Noé de um povo ímpio, de como Deus lhe deu a paga pelos seus pecados. Veja, 2 de Pedro 2:5. Dê uma olhada na sua Bíblia. Os dias que precederam o dilúvio eram dias de pura maldade e depravação contra Deus. Dias de pura imoralidade. Dias de misturas tão obscenas que isso deixaria qualquer pessoa de boca aberta. Estes eram os dias de Noé. Dias em que a maldade dos homens nascia junto com eles, como está em Gênesis 6, versículo 5. O homem tinha o coração mau continuamente. A perversidade era a marca dos dias de Noé. Imagine o culto nos dias de Noé, onde os santos tinham que se misturar com os caídos. Deus teve de destruir o mundo inteiro por causa da apostasia dos filhos de Sete. O que era santo virou profano. Este era o prisma que antecedeu os antediluvianos. Quando nós começamos a misturar e não fazer mais distinção do santo do profano. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje nessa terra está como os dias de Noé. Nós nos misturamos tanto com o santo com o profano que já não sabemos mais quem somos. A grande realidade, irmãos, hoje da igreja de Jesus Cristo é que ela se misturou tanto com a linhagem de Caim, que está caída aí fora, que já não sabemos mais quem somos. Lembre-se, essa miscigenação do santo com o profano, do santo com o ímpio, de nós comermos tudo que o ímpio come, de nós bebermos tudo que o ímpio bebe, de nós nos vestirmos como os ímpios se vestem. Sim, senhoras e senhores. Isto não é papo de legalista. Na nossa igreja é bem tranquila quanto a isso. Mas perceba bem uma coisa. Olha o jeito que as mulheres de hoje se vestem na igreja. Olha o jeito que os pastores se vestem hoje em dia. Os pastores vão para a igreja tão apertadinho, tão malhado, tão bombado, que, meu Deus, parecem mais um Gustavo Lima gospel. Ou Pablo do Arrocha. É ridículo, gente, isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui, é sobre coisas bem mais profundas do que isso. Hoje nós não temos mais nenhum motivo para olharmos para os de fora e tentarmos evangelizá-los, porque deveríamos voltar e evangelizar as nossas igrejas. Me desculpe, mas nós criamos um paradigma hipócrita em dizer que Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, entendo esse texto e glória a Deus por esse texto.
Mas deveríamos estar muito sabido disso. Que em João capítulo 3, ainda diz, deixa me ver aqui. Ok. Também é dito em João 3 que todo aquele que não recebeu Jesus está sob ele a ira de Deus. Veja bem isso. Versículo 36, João 3, 36, eu acho que é isso. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós achamos, irmãos, mesmo que temos o Filho de Deus na nossa vida. Não é muito difícil de você saber quem é você no reino de Deus. Não é lá muito difícil de saber isso, é os pastores que têm medo de dizer. Só que aqui, eis aqui um pastor que não tem medo nenhum de cancelamento, eu não tenho medo nenhum de ser cancelado, eu não tenho medo nenhum de perder membro na igreja, eu não tenho medo nenhum de perder inscrito em canal. E eu sempre vivi sem canal. Se você quer sair do canal, faça o favor. Se quer sair do Instagram, faça o favor. Se quer sair daqui, desse canal, do outro, de qualquer outro onde esse vídeo esteja, fique à vontade. Se você quer alguém passando a mão na sua cabeça, procura Hernando Dias Lopes, David Leonardo, outros por aí afora, porque aqui você não vai achar isso. Nós estamos tão misturados com uma linhagem piedosa de Sete. Um dia que foi linhagem piedosa, começou a observar que as filhas de Caim não eram tão ruins assim, que as coisas poderiam se misturar, poderia se miscigenar de uma forma tão grande que hoje nós não temos mais nenhum princípio bíblico nem para fazer um casamento. A igreja empobreceu, irmãos, de uma forma tão grande moralmente, que nós nunca tivemos uma igreja tão rica, como é dito para a igreja de Laodiceia. Veja, deixa-me ver se eu acho aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu acho. Laodiceia, uma meretriz disfarçada de noiva. Eu escrevi isso neste livro aqui. Veja. Deixa-me achar. Sobre a mornidão espiritual que vivemos hoje. Parece que Laodiceia era mesmo uma prostituta disfarçada de noiva. Penso com toda certeza que o espírito de Laodiceia está nas igrejas do Brasil. Sobre a mornidão espiritual, Leonard Ravenhill diz: como negligentes, descompromissados, concupiscentes e indolentes, como os crentes da igreja de Laodiceia, estamos desafiando Deus a vomitar-nos da sua boca. Que Deus tenha piedade de nós, ou nos destrua. Será que conseguiremos o Moisés para se colocar na brecha, caso Deus resolva eliminar esta geração pecadora? Este livro é Sedentos por Avivamento, do pastor Leonard Ravenhill. A indiferença ao pecado é algo que deixa Deus irado, pois o pecado é levado tão a sério nas Escrituras que Jesus precisou morrer por causa do pecado. Não se engane, não foram os judeus que mataram Jesus, foi os nossos pecados, foi o nosso pecado quem o matou. Ser morno é o mesmo que servir para qualquer coisa, pois se amolda em qualquer lugar. A cidade de Laodiceia continuava do mesmo jeito,
A igreja daquela cidade não causou nenhum impacto nos ímpios da cidade. Vale lembrar que a igreja começou bem, mas já estava acabando muito mal. A igreja tinha perdido o seu fervor, tinha perdido seus valores, sua pujança, sua visão, suas vestimentas espirituais. Ela estava totalmente destruída no mundo espiritual. O problema da igreja não era moral, não era um ensinamento falso, não tinha malfeitores, mas não tinha nenhuma perseguição, mas também não tinha nenhum fervor espiritual, pois a vida deles era morna, era indefinida, não saíam de cima do muro. Eles se acomodaram com o que estava proposto. A igreja de Laodiceia era assim. Era como a igreja que Jesus falou dos dias de Noé. Um povo que mistura-se. Um povo que não vê nenhuma distinção entre ele e o mundo. Malaquias 3,18 vai dizer: então vereis outra vez a diferença do homem que serve a Deus e que não serve. Do justo para o pecador vereis a diferença. Quem dera se fosse frio ou quente, Laodiceia. Quem dera, irmão, você que está me ouvindo, fosse frio ou quente. Quem dera, o Senhor Jesus está falando para a igreja. Quem dera você fosse frio ou quente. Ah, como seria bom se isso acontecesse. Mas eu não posso fazer nada com você porque você é morno. Aqui o Senhor Jesus lamenta pelo fato da igreja não se definir, não ter seu coração quente nem frio. Estes são os 3 estágios de um coração humano que a Bíblia trata. Primeiro, um coração quente, como está em Lucas 24:32. Segundo, um coração frio, como está em Mateus 24:12. E terceiro, um coração morno. A igreja de Laodiceia estava totalmente apática. Mas o Senhor Jesus diz: quem dera você fosse crente ou não. Quem dera você já tivesse desistido. Ou quem dera você tivesse acesa como um candeeiro verdadeiro, como um farol. Leia esse livro. Leia esse livro. O sal de Laodiceia tinha ficado insípido. O sal de Laodiceia tinha se acabado. Nós estamos a ponto de Deus vomitar-nos da nossa boca, da sua boca. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não existe nada mais letal para uma igreja do que a indiferença concernente a Jesus Cristo. Os crentes de Laodiceia não tinham nenhuma oposição ao Senhor Jesus Cristo. Mas também não tinham um grande problema para se aproximar dele. Eles eram aqueles que viviam na igreja, mas o evangelho nunca entrou em nenhum deles. Irmãos, o que nós temos mais no mundo, adquira esse aqui. O que nós temos mais no mundo hoje é uma geração de crente que não conhece Jesus. Conhecem isso que está aqui atrás de mim, compêndios de teologia, e eu vejo tanto teólogo falando por aí que a gente busca a vida deles com Deus e não acha vida nenhuma. Perceba, escute Leonard Ravenhill pregando. Escute David Wilkerson pregando. E pegue o seu teólogo favorito e coloque a pregação logo na sequência e veja que quando você vê esses homens que eu te citei pregando, parece que a sua alma pega fogo. E quando você vai escutar o seu teólogo favorito, parece que a sua alma jogar um balde de água fria. Porque nós estamos cheios de conhecimento, irmãos, e nenhuma piedade no coração. Nós temos conhecimento na mente e fogo no coração não temos nenhum mais. Então nós nos perdemos. A nossa geração é uma geração como nos dias de Noé, e esse sinal é latente. Você acredite ou não acredite, aí o problema é seu, se você quer dar outra interpretação para esse texto e assim por diante. Fique muito à vontade para isso. Mas o que nós estamos vendo aqui é que os dias de Noé
Dias em que a promiscuidade, cada um oferece seu culto do seu jeito, quando a Bíblia diz que o culto a Deus é do jeito dele. Observe quando Deus foi fazer o culto em Israel, quando Deus deu o tabernáculo a Moisés, as medidas, tudo, há uma advertência de Deus em dizer: faça tudo como eu estou lhe dizendo, porque este culto não é para você, esse culto é para mim, Moisés. Então ele tem que ser do meu jeito, ele tem que ser estabelecido da minha forma, ele tem que ser estabelecido na minha liturgia, porque o culto não é para vocês, o culto é para mim. Então pare de ir na igreja para buscar alguma coisa, para dizer que Deus vai falar com você. Parem, pastores malditos, de fazerem culto segundo o coração do seu povo. O culto não é para o povo, o culto é para Deus. É por isso, por essa inversão de valores, que nós nos encontramos hoje na pior aberração teológica que já vimos. É culto com água ungida, é rosa ungida. É quando a igreja perde a relevância, ela tem que fazer bloco de carnaval, meu Deus do céu. Para poder aparecer no flash, para poder aparecer na moda. Aí tem que fazer um bloquinho de carnaval, tem que fazer um evento gospel com dinheiro público, em praça pública. Aqui em Lafayette mesmo tem essa aberração para dar e vender. Tem que fazer essas coisas porque ela é insignificante. A igreja de hoje, ela é insignificante. Ela não tem nenhuma relevância espiritual no mundo. Qual relevância sua igreja tem, espiritualmente falando? Ela pode ter relevância como a igreja de Laodiceia, que era rica, que enriqueceu. Nós nunca tivemos, irmãos, como Laodiceia, nós nunca tivemos tanto dinheiro como a igreja evangélica tem hoje. Mas nós nunca tivemos uma igreja tão vazia de poder de Deus como a igreja de hoje. E dizes, rico sou. Foi isso que o Senhor disse para a igreja. A própria igreja de Laodiceia. Dizes, rico sou, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Na terra do linho vermelho, do linho escarlate, o Senhor diz que a igreja estava nua. Na terra que tinha a primeira faculdade de oftalmologia, que tinha descoberto um chamado pó frígido, que se colocava nos olhos para melhorar a visão ou infecção ocular. Isto está tudo aqui, tá? Nessa terra que descobriram isso, tinha lá a primeira faculdade de oftalmologia descrita no mundo. O Senhor diz para a igreja: você está cego. E aconselho-te que de mim compre colírio para colocar nos teus olhos, não o pó frígido que tem aí. A igreja aqui, a cidade que a igreja estava inserida era opulenta na sua riqueza. A igreja tinha ouro, a igreja tinha tudo isso. Mas o Senhor diz: você é miserável, pobre, cego e nu. Oh, meus amados irmãos, nós nunca tivemos tanto dinheiro, mas nunca fomos tão pobres espirituais. A igreja do Senhor nunca teve tão envolvida na política para tentar ser relevante, mas ela nunca foi tão insignificante como é hoje no reino espiritual. Nós perdemos. E eu digo isso sem medo de cancelamento nenhum. Tal qual os dias do profeta Jeremias, quando ele disse em Lamentações: caiu a coroa da nossa cabeça. É esses dias que nós estamos vivendo hoje. É esses dias que nós estamos hoje. Caiu a coroa da nossa cabeça. Perdemos. Veja, Lamentações capítulo 5, versículo 16. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos.
Findou a cega e acabou o verão, como está em Jeremias. E o texto diz, Jeremias 8:20, findou a cega, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Aí você que é reformado, como eu, pode pensar, mas eu sou salvo pela graça. Claro que somos salvos pela graça. Mas salvo do quê? Olha a sua vida, rapaz. Salvo do quê? Eu nunca atendi tanto jovem como atendo hoje, viciados em pornografia. Salvo do quê? Eu nunca atendi tanto homens como atendo hoje, viciados em pornografia. Salvo do quê mesmo? Salvos do quê e de quem? Do que Deus te salvou? Lembre-se, salvos são santos. Porque aos que chamou, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes também santificou. Observe seus gostos. Observe sua rotina. Nós esvaziamos os cultos de oração com esse discurso. Nós nunca tivemos uma igreja reformada tão viciada em cachaça como tem hoje. Tão viciada em cerveja, tão viciada em vinho, tão viciada em tudo isso. E os crentes já não têm mais nenhuma promiscuidade com isso, não. Eles colocam em rede social, eles colocam onde tiver, bebem em festa. Um dia desse eu estava numa festa aí, eu fiquei horrorizado, ruborizado com o que eu vi. De crentes. E ainda um bêbado tentou debater teologia comigo, um crente bêbado, tá? Bom, pelo menos vamos botar entre muitas aspas, né, essa crença. E ele tentou me converter para igreja dos irmãos adegas, dizendo que Jesus bebeu, dizendo que Jesus fez isso e fez aquilo outro, tal. E eu falei com ele a seguinte coisa, se fosse bom, irmãos, não ficariam de fora os alcoólatras. Mas eu não sou um alcoólatra, disse ele. Eu disse, nota-se, se você precisa de álcool para poder ficar feliz, nota-se. Nota-se quem é, aonde você está buscando a fonte da sua felicidade. Nós confundimos muito, irmãos, muita coisa. Duvido muito que esses crentes que bebem vivam enfiados em oração. Duvido muito. E o Senhor está julgando, pastor? Se for com o julgamento de Mateus 7, não, mas se for com o julgamento bíblico, sim. Uma outra coisa que Jesus nos adverte é sobre outros dias. Dias de Ló. Lucas 17, 28 ao 29, o Senhor disse, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Veja, os dias de Noé eram dias de misturas de santo e profano. Linhagem de Sete com linhagem de Caim misturada. Os dias de Noé podemos traduzir hoje como sendo os dias de que a igreja se mistura com o mundo. Ao ponto de hoje casar-se o crente com o não crente. E todo mundo acha isso muito normal, super, hiper, mega normal. Você entende? Como nós estamos hoje em dia trafegando em momentos muito perigosos das coisas. As linhagens estão tão misturadas que nós não sabemos mais quem somos. Artistas de música
pop, sertanejo, funkeiros e assim por diante se convertem. E poucos são que abandonam as músicas seculares. Eles continuam dizendo que é crente, mas continuam com as vidas antigas do mesmo modo. Porque nós achamos mesmo que isso é uma crença. Nós achamos mesmo que Jesus os converteu. Porque na nossa cabeça, irmãos, não vai ninguém para o inferno. Na nossa cabeça, o inferno nem existe. Na nossa cabeça, nós tiramos o inferno da Bíblia e lá no fundo Deus está amando todo mundo. Quando o próprio texto de João, capítulo 3, que lemos aqui agora há pouco, capítulo 3, versículo 35, diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não adianta dizer que tem Jesus com a boca, se ele não mudou a sua vida. Como os dias de Jeremias estamos dizendo aqui, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Nós temos uma igreja hoje que não chora pelo pecado. Nós temos uma igreja hoje que ama a promiscuidade. Nós temos uma igreja hoje que ama as riquezas dessa terra. Nós temos uma igreja hoje de mão dadas com o diabo. Nós temos uma igreja hoje que de camponesa passou a ser uma rameira, passou a ser uma cortesã de um cabaré chique. Nós somos hoje isso. Você acha que Deus do céu está olhando tudo isso e o que é que vai acontecer conosco? Você acha que Deus... Uma coisa simples para a gente chegar aqui para o final, num outro vídeo eu vou falar sobre os dias de Ló, mas uma coisa simples aqui para você entender isso. Olha bem, sabe por que eu não creio em arrebatamento secreto, que a igreja não passará na grande tribulação? Isto é uma invenção tão diabólica, tão de Satanás, esse trem de arrebatamento secreto, que ela coloca... primeiro que a Bíblia não dá nenhum respaldo para isso, tá? Primeira coisa que a Bíblia não dá respaldo nenhum para isso aí, tá? Não existe respaldo bíblico para isso. Leia só esse livrinho aqui, você vai ver que um livro pequeno de umas 70 páginas destrói essa falácia toda. Segundo que não tem, primeiro não tem respaldo bíblico, já começamos por aqui. Segundamente, imagine só isso, olha o poço de arrogância acreditar em arrebatamento secreto. Que Deus vai privar a igreja de passar na grande tribulação. A melhor igreja que teve nessa terra foi a igreja do primeiro século. Do primeiro século cristão, onde estavam inseridos os apóstolos e tal. Olha o tamanho da perseguição que os caras passaram. Olha o tamanho do aparato que o Estado fez para destruir a igreja. E a igreja passou naquilo como se tivesse... faca na manteiga, meu filho, faca quente na manteiga, passou que nem sentiu perseguição, crente morrendo, fizeram dos crentes postes pegando fogo para iluminar cidades. Mas a igreja parou? Não, a igreja continuou, não se deteu. Ela continuou avante, porque ela era cheia do poder de Deus. Ela era uma igreja que orava, ela era uma igreja que buscava, ela era uma igreja que vivia para Cristo e Cristo para ela. Ela não tinha os aparatos do mundo, ela não tinha a tecnologia que nós temos hoje, igual essa rede social onde estou colocando esse vídeo, ela não tinha nada disso. Mas ela cresceu imponente, de cabeça em pé, uma camponesa perseguida, queimada pelo sol. Era isso que a igreja era. Mas percebe uma coisa? Aquela igreja perseguida, maltratada, humilhada. Aí Cristo não a poupou de perseguições. Veja, de novo, vou remeter a esse livrinho aqui. Leia ele depois e veja. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. A igreja que tinha muito dinheiro, Jesus disse, você é pobre, miserável e nu. Pobre, miserável, cego e nu. Essa é a igreja de Laodiceia, tinha muito dinheiro. A igreja que não tinha dinheiro nenhum, o Senhor diz, você diz que é pobre, mas você não sabe que você é rica.
Você não sabe o tamanho da riqueza que você tem. Você diz que é pobre, mas você é enriquecida. Você diz que você não tem como, mas eu digo, você é enriquecida aqui no céu. Você diz que não tem condições, mas eu te dou as condições. Para Filadélfia ele disse, você diz, eu não tenho força, eu sou pequeno, mas pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meus amados irmãos, está na hora da igreja abandonar toda a pompa que o diabo lhe deu. Está na hora da igreja do Senhor Jesus abrir e tirar dela toda essa pompa maligna e voltar ao seu lugar de origem e voltar para o campo e para a seara do Senhor e ser uma camponesa. Já está mais do que na hora de fazermos isso. Nós voltaremos aqui para o estudo 3, para isso não ficar muito grande, já tem quase 1 hora. Nós voltaremos para a parte 3 do estudo sobre apostasia e iremos falar, talvez até amanhã mesmo, iremos falar sobre a geração como nos dias de Ló, querendo Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Não esquece de adquirir os nossos livros, tá? Principalmente esses aqui, ó. Todos eles, você entra em contato comigo, tá? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e te guarde em nome de Jesus.